Olha o tanto que eu viro o volante e o quanto que vira ali em cima na outra câmera, ó. Tá vendo? Então é muito, muito pouco. Então ela é sim um carro perigoso. A Volkswagen tem 500 engenheiros para poder fazer essa caixa de direção aí. Como que um cara aqui no Brasil vai fazer melhor do que 500 engenheiros? Fala, rapaziada! Hoje estamos aqui no nosso simulador de Kombi brasileiro aqui. E hoje nós vamos fazer um negócio que desde que eu peguei a Kombi, eu pesquiso, já tem, sei lá, 2 anos que eu tô com essa Kombi. E hoje nós vamos fazer essa alteração, que é trocar a caixa de direção da perua, tá? Pra quem não sabe, gente, é o seguinte, a Kombi ela tem alguns probleminhas crônicos, e um deles é a caixa de direção, o sistema de suspensão no geral. Ele dá folga e a Kombi samba muito. Inclusive você que estiver no trânsito, não tira a fina de Kombi, cara, porque o bicho pega uma ondulação no asfalto e ela dança, tá? Você tem que ficar brigando com ela ali o tempo inteiro, ó. Ó, pra você ter uma noção, ó, eu tô virando o volante, ó, e ela não tá virando, porque isso aqui é a folga que ela tem. Tem um outro que fala, a folga tem muito a ver com a manutenção, né? Se a manutenção tiver ruim, ela fica sem folga. Não fica. Eu já fiz tudo nessa Kombi aqui, fiz a suspensão completa, dianteira, troquei a caixa de direção, sempre fica folga. O que vai acontecer é o seguinte, às vezes ela tem uma folga menor, tá? Quando ela tá toda revisada, a folga ela fica bem menor. Por exemplo, a minha, ela tem mais ou menos uns, sei lá, eu vou chutar aqui assim, 12 centímetros de folga. Ou seja, tenho aqui um raio de 12 centímetros no volante, que se eu virar ela não faz nada, dali em diante ela começa a virar. Ou seja, se eu tiver com o volante parado assim, ó, essa movimentação aqui a roda faz por mais que eu tenha segurando o volante, que é a folgazinha que tem lá. E aí na internet rola um papo de que tem uma caixa de direção que dá para você adaptar, tá? O pessoal desenvolveu, existem várias soluções, algumas com direção elétrica, outras com direção hidráulica, e a que eu mais pesquisei aí, que diz que é mais confiável e teoricamente resultado melhor, é adaptando a caixa de direção do Monza na Kombi, tá? Então os caras pegam, arrancam essa caixa da Kombi, coloca a caixa de direção do Monza, com mais acho que os bracinhos, se eu não me engano, da HR, e aí faz a adaptação. Com isso, teoricamente, a folga sai por completo e o volante fica um pouco mais leve, porque o da Kombi é bem pesado, tá? Aí, eu até vi outro dia um cara falando no podcast o quão ruim tem que ser um carro para você poder aprimorar ele com peça de Monza. Mas é real, é um problema crônico. Essa Kombi minha aqui, ela é 2008, né, uma das últimas que saiu, daquele motor já refrigerado a água e tal. Ela é maciona e tal, não tem nada a ver com aquelas Kombi antigas, mas cara, não tem jeito, a caixa de direção tá aí. Então hoje nós vamos fazer a substituição. Os caras, eles vêm fazer a domicílio, eles vêm aqui com a peça, tá, faz a troca, e ainda hoje nós vamos ver o resultado que dá. Todo mundo fala muito bem. Teve uma galera que me indicou colocar a direção elétrica, mas o problema da direção elétrica, duas coisas. Primeiro, ela não tira a folga. A folga vai continuar lá. E se você, a única coisa, e outra coisa que é perigosa é que a direção vai ficar muito leve quando você estiver na estrada, tá? Ela não tem aquela progressão de ficar mais durinha quando você está andando rápido, entre aspas, né? Tipo a 80, 100 por hora. Então geralmente o pessoal que bota essa direção elétrica, eles colocam uma chavinha liga e desliga no painel, para quando você pegar a estrada você desliga e o volante fica mais firme. Mas o meu principal problema com a Kombi não é a questão do volante pesado, né? Então você dá um balanço, vai manobrando ali e tá tranquilo. O problema é a folga, gente. É perigoso. Você pega a estrada, por exemplo, você tá aqui segurando, né? Passa um carro rápido, um caminhão no sentido contrário, esse vento ele te balança mais muito, porque tem aquela folgazinha. E o seu tempo de reação ele diminui muito, porque imagina, um outro exemplo, passa um cachorro na frente do carro, se você precisar fazer uma manobra rápida, você tem que virar muito mais o volante, você não vai ter aquele tempo de reação, você vai atropelar o cachorro, não tem jeito. Ó, pra vocês terem uma noção, eu vou fazer um teste aqui, ó, tá, a câmera tá virada pra mim e pra frente ao mesmo tempo, né? Vamos simular aqui que passou um cachorro na frente, ó. Olha o tanto que eu virei o volante, dá pra você ver pela minha câmera aqui, né? Não tá aparecendo o volante em si. Mas ó, olha o tanto que eu viro o volante e o quanto que vira ali em cima na outra câmera, ó. Tá vendo? Então é muito, muito pouco. Então ela é sim um carro perigoso, tá? E também é uma coisa engraçada, quando eu comecei a pesquisar nos grupos da Kombi e tal, não sei o que, no Facebook,
né? Aí eu coloquei lá, comecei a pesquisar, aí aparece uns senhorzinhos lá e fala assim: ah, a Volkswagen tem 500 engenheiros para poder fazer essa caixa de direção aí. Como que um cara aqui no Brasil vai fazer melhor do que 500 engenheiros? A criatividade do brasileiro é isso, né? Então eu acredito muito mais na criatividade de um cara do que nos 500, de um brasileiro, do que nos 500 engenheiros da Volkswagen. Não, brincadeiras à parte. A questão é que é um carro que não teve o interesse de ser continuado, né? Por conta de adaptações que precisariam ser por conta de legislação. É um carro que não tem como você colocar, se eu não me engano, de forma prática, o airbag e o freio ABS, e por isso a Volkswagen acabou descontinuando o veículo. Mas certamente, se ela tivesse em linha, com certeza os engenheiros da Volkswagen fariam um trabalho melhor nas atualizações do que a caixa de direção que ela saiu nesses modelos mais antigos, né? Mas, como foi descontinuado, não houve esse tempo, e aí todo mundo ficou órfão aí da Kombi, e a gente tem que tocar o barco com o que tem na mão, né? A minha eu já fiz algumas adaptações. Por exemplo, eu coloquei aqui o câmbio de engate rápido, né? Que é um câmbio que já facilita muito, não vai aparecer, já facilita muito a dirigibilidade da Kombi, né? Por conta de... Nossa, tá um trânsito chato aqui. Também o câmbio, o trambulador da Kombi ali, ele é todo doido, e o meu ele tá bem justinho no câmbio de engate rápido, tá? Ele não fica 100% igual a um carro pequeno, por conta de limitações, mas em vista do outro câmbio que você tinha que ficar caçando, as marchas entravam meio de lado. Por exemplo, você vai botar a terceira num carro normal, você joga pra cá e plá, pra frente. Na Kombi ela entra meio em diagonal, assim, é um negócio todo doido no câmbio original. Você arranca aquilo, bota o câmbio de engate rápido, já era. A primeira ela é um pouquinho ruim de entrar, mas depois que entrou a primeira, saiu com o carro, as outras, segunda, terceira, quarta, você só joga pra frente, pra ela vai indo. Então melhorou muito. Ó, por exemplo, vou puxar a segunda, ó. Rapidinho já era, soltou. Tá vendo? Jogar a terceira. Ó, vou jogar pra frente, entrou. Então melhora muito a condução, principalmente pra quem anda muito com o carro. Não é o meu caso. Eu tiro o carro da garagem pra trabalhar 2 vezes por semana e ando 1 hora cada dia. 2 horas por semana. Mas, assim, como é um carro que eu não tenho intenção de vender, ele me atende ao que eu preciso. À medida que as coisas vão dando sinais de desgaste, estragando, né? Eu vou vendo se tem alguma solução para poder aprimorar. Então, eu já troquei o câmbio de engate rápido, agora a gente vai fazer a caixa de direção. Já coloquei a embreagem de cerâmica, que a embreagem estava desgastada. Acho que de parte mecânica meio que foi isso. O resto é tudo bobeirinha, tipo, isso filme com V, aí tem uns ventiladorzinhos ali, umas bobagenzinhas, mas uma mecânica mais pesada, acho que foram mais essas mesmo. E aí é isso. Vamos chegar lá, vamos instalar, né? Os caras vão vem aqui na residência aqui para poder fazer a instalação. E aí, feita a instalação, depois a gente vai fazer um teste. Eu vou pegar a câmera, vou colocar aqui e a gente vai ver. A promessa é que ficaria muito melhor, mais parecido como um furgão atual, né? Em relação à dirigibilidade. Lógico, com todas as limitações da Kombi, mas acabaria ficando um veículo muito mais seguro para guiar. Então vamos lá, esse é o vídeo número 1. Se der, eu vou filmar um pouco da manutenção lá, não sei se vai dar tempo, porque eu tenho algumas coisas para resolver. E depois a gente volta no vídeo número 2 para a gente poder fazer aí o teste de como ficou, né? Inclusive tem um amigo meu, que é meu fornecedor também, e ele tem uma Kombinha também, a dele acho que é 2002, e ele tá curioso, ele tá me perturbando lá, põe na sua que eu quero ver como é que fica, se ficar bom eu vou botar na minha. Então eu até vou fazer a instalação dentro do galpão desse colega nosso aí, que aí ele já vai ter a oportunidade de sentir lá, e assim que estiver pronto, pegar a minha para dirigir, para ver se ele vai fazer na dele. Se o resultado for bom, o cara já ganhou mais um cliente, tá? E aí com certeza a dele também vai ficar bala. Ó, pra vocês terem uma noção, mais um testezinho rápido, ó. Vai fazer uma curva rápida. Vamos supor, sei lá, tem alguma coisa na frente, desviar do buraco, velho. É difícil desviar de buracos. Vamos supor, tem um carro na frente, o carro dá uma desviada rápida de buraco, você atropela buraco, cara. Tem que fazer um puta do movimento, ó, na reta aqui, ó. Olha o tanto que eu virei o volante, ó, e o quanto ela tá virando, quase nada. Então é complicado. Não sei se dá pra ouvir no vídeo, mas a minha caixa de direção ela tá ruim. Ela tá estralando já, né? E você já imaginou, você pega uma estrada, quebra a caixa de direção, então é isso. É mais caro do que a caixa original, tá? Mas é que nem eu tô falando, se é um carro que você anda muito e, assim, você não tem intenção de vender, cara, investe. Porque
é segurança, né? Mas vamos ver se fica bom primeiro, né? Antes de investir. Então vamos lá e depois a gente volta para falar um pouquinho de como é que ficou no vídeo 2. Abraço!